Sejam bem-vindos a mais uma aula de Scratch e nessa aula nós vamos ver um projeto de criação do jogo Snake, que é aquele jogo da cobrinha, né? Você controla a cobrinha, tem que ficar pegando os pontinhos que vem pelo jogo e não pode tocar nem no seu corpo e nem nas bordas. E nós vamos ver como criar esse jogo no Scratch. Tá, eu já comecei aqui um novo projeto, já criei, e eu coloquei o nome dele de Snake. Bem, eu primeiro vou apagar esse ator, porque eu vou criar o meu próprio ator, que vai ser a cobrinha do jogo que a gente vai montar. Então, para criar a cobrinha, eu vou pintar um novo ator. Eu venho aqui e escolho pintar. Eu posso colocar a cabeça dela, escolher a cor. Eu vou deixar a cor dela como verde. E eu vou tirar a borda, sem contorno. A gente centraliza no meio do nosso desenho. E agora a gente pode colocar os olhos. Outra coisa que a gente coloca no nosso projeto da cobra é uma boca. A gente vai precisar dessa boca da cobra, que vai ficar levemente afastada da cabeça dela, para poder depois, futuramente, fazer um teste, né, de se a cobra encostou nela mesma ou na borda. Então, é usando a boca da cobra que a gente vai poder ver. Depois de fazer isso, eu mudei o nome da fantasia para cabeça, para ficar mais fácil de diferenciar. Eu vou duplicar a fantasia e vou apagar essa parte dos olhos e da boca. Esse daqui vai ser o corpo da nossa cobra. Terminamos de criar o nosso personagem e agora eu vou mudar o nome dele para Cobra. Fica mais fácil de identificar. E agora a gente pode fazer aquela parte da movimentação do nosso personagem. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou pedir para mover sempre 5 passos, que aí não fica tão rápido assim. Daí eu vou dizer para ele aquele se, aquelas condições. Só que ao invés de usar o X e o Y, eu vou usar a parte do ponteiro. Ou seja, se a tecla seta para cima está pressionada, então ele vai apontar na direção 0 graus. Se a tecla seta para baixo está pressionada, ele vai apontar na direção de 180 graus. Então, continuando, a gente fez essa mesma estrutura de quando a gente faz a movimentação do personagem, só que ao invés de usar o X e o Y, os eixos, né, do plano cartesiano, a gente usou a direção em graus que o personagem aponta. Daí, para cima 0 graus, para a direita vai ser 90, para baixo 180, para a esquerda menos 90. Então, se eu colocar ele aqui no meio, né, do nosso palco, posso testar agora o movimento e ele funciona direitinho. Ele faz essa movimentação do personagem. Também vou colocar uma outra função que a gente não viu tanto, que foi a da mensagem. Então, no início, quando eu clicar na bandeira verde, eu vou pedir para ele transmitir uma mensagem. Essa mensagem vai ser reiniciar. Ele vai transmitir essa mensagem e quando ele receber essa mensagem, então eu vou dar aqui uma sequência de códigos que ele vai fazer. Ou seja, eu cliquei na bandeira verde, ele transmite a mensagem e aqui eu vou colocar os códigos que eu quero para o jogo reiniciar, assim que clicar na bandeira verde. Por exemplo, eu quero que ele aponte para 90 graus, que ele vá para essa posição inicial de x0 e y0,
E também quero que ele diminua um pouco o tamanho. Vou deixar em 60%. Se a gente parar o jogo e clicar de novo na bandeira verde, vê que funcionou direito. Ele começou dessa posição e apontando para a direção que a gente queria. Se você já jogou aquele jogo da cobrinha, você sabe que o personagem vai deixando um rastro, né? Vai deixando o corpo dele por onde passa. E a gente vai fazer isso também. A gente pode vir aqui em eventos. Para deixar separado, eu vou colocando outros eventos assim. E vamos dizer que sempre o personagem ele vai primeiro mudar a fantasia dele para corpo. Daí ele vai criar um clone do corpo. E daí ele vai mudar a fantasia para cabeça de novo. Assim ele vai se estendendo, criando um corpo dele. Um dos problemas aqui é que ele vai deixando uma marca, né? Ele vai criando um clone do corpo onde ele estava antes, porque aqui, quando clica na bandeira verde, ele não espera, né? Ele não espera os outros comandos começarem o jogo reiniciar e ele já faz ali um clone onde ele estava. Então eu vou deixar ele esperar um tempinho. No início aqui desse código. E aí ele não vai mais fazer isso de carimbar onde ele estava no início. Mas também um dos problemas que a gente viu é que nossa cobrinha vai criando um corpo sem fim. E isso não tá certo porque vai dificultando na hora do jogo e também porque o corpo dela tem que ir aumentando conforme a pontuação. Então, para parar esse problema, a gente pode fazer o seguinte: quando começar com um clone, ou seja, quando ele criar aquele clone dele, ele vai esperar 0,5 segundos, então apagar o clone. Daí ele vai deixando a cobrinha num tamanho menor, num comprimento menor. E é claro, esse tempo de espera, se a gente aumentar, o comprimento da cobra vai ser maior, porque ele está esperando mais tempo para apagar o clone que ele criou anteriormente. Então, esse tempo de espera da cobra vai depender também da pontuação que a gente fizer comendo as maçãzinhas que vão ter no jogo. Vou deixar em 0,2 porque a cobra fica menorzinha para o início do nosso jogo. Agora a gente pode passar para o nosso outro ator, que vai ser aqui em comida, a gente pode deixar a maçã, ou então qualquer outro que você queira. A gente pode deixar a maçã e vamos dizer que quando for clicado na bandeira verde, essa maçã vai aparecer em algum ponto aleatório da nossa tela. Então ela vai para algum ponto em X e Y. Mas para ser algum ponto aleatório, eu posso vir aqui em operadores e escolher esse comando, que é um número aleatório entre, e você coloca aqui um número entre esses dois valores. Ele vai escolher algum número aleatório que esteja aí nesse meio. Colocando aqui, eu vou querer que o x fique em 230 e menos 230, pode ser.
Então, se eu clicar nesse comando, ele vai escolher algum número aleatório entre esses dois. E de novo, para o Y, eu vou usar o mesmo comando, mas agora dizendo, por exemplo, menos entre 170 e menos 170. Ele vai escolher um número aleatório entre esse, um número aleatório entre esse, e essa vai ser a posição inicial da nossa maçã. Se eu clicar na bandeira verde, ela está aqui, e assim ela vai mudando de posição. Mas eu quero que, quando a cobra encoste na maçã, a maçã ela vá para outra posição e aumente um ponto na pontuação da nossa cobra. Então, eu vou fazer aquele mesmo esquema do sempre. Lembrando que eu vou diminuir também o tamanho dessa maçã, ela está muito grande. Diminuir mais um pouco. Tá. Esse vai ser o tamanho da maçã, 40%. Então, sempre que se tocando aqui em sensores, a gente pode ver. Se ela estiver tocando na cobra, então eu vou pedir para ela ir de novo para esse número aleatório e vai somar um ponto, né, na nossa pontuação. Então eu vou criar uma variável para nossa pontuação. A variável pontos, então vai adicionar um ponto à variável. Lembrando que no início eu vou mudar a variável para 0, essa variável de pontuação. Toda vez que eu recomeçar o jogo, ele vai para 0. Então, a gente pode testar. E está funcionando certinho o nosso jogo. Mas eu também quero que assim que eu como uma maçã, a nossa cobra, né, o nosso personagem, ele vai aumentando de tamanho. Assim o jogo vai ficando mais difícil. Então, para isso, eu vou usar essa parte aqui que a gente tinha dito do clone. Eu vou aumentar um pouco esse tempo de espera, assim vai aumentando o tamanho do nosso personagem e o jogo vai dificultando. Para isso, eu não quero usar essa variável de pontos, porque eu acho que o personagem assim vai ficando grande muito rápido. Então, a gente pode fazer uma divisão dessa variável de pontos, usar ela para fazer alguma divisão para outra variável. Então, para isso não acontecer, eu criei aqui a variável tamanho. E em tamanho, eu mudei tamanho para 0 no início do código. E eu coloquei para o tamanho ser a quantidade de pontos dividido por 4. Então, testando aqui, ele vai sempre aumentar de 0,25 em 0,25 a velocidade, né, o tamanho do personagem. Bem, a gente já fez o sistema de pontuação, de tamanho, agora falta fazer a forma de perder o jogo, né, que é encostando no nosso próprio personagem e nas bordas. Então, eu coloquei um cenário aqui de fundo, um cenário um pouco com azul meio claro, você pode escolher algum aqui, eu resolvi pintar um cenário para ele. E a gente pode colocar também as bordas. Posso pintar um novo ator e escolher não preencher. Criando assim bordas para o nosso jogo. E eu posso dizer aqui na parte da cobra que quando clicar na bandeira verde, sempre
faz o teste de se tocar, vou mudar o nome desse setor para borda. Se tocar na borda, então o jogo acaba. Posso vir aqui em controle e escolher esse pare todos, que vai parar todos os atores. Então, tocou na borda, o jogo acaba. Também posso dizer se então é com esse comando que testa se a cor está tocando em outra, que a gente pode usar essa função, né, que a gente deixou com a boca da cobra, que vai testar se ele vai encostar em si mesmo, se vai encostar na própria cauda e etc. Então, para fazer esse teste, se o personagem está encostando nele mesmo, eu fiz algumas modificações aqui no nosso jogo. Eu aumentei um pouco o tamanho da boca do personagem, da cobra que estava aqui, e eu mudei também a cor, para ficar um pouco mais fácil de pegar aqui no jogo. Acho que o preto não estava funcionando tão bem. Também eu coloquei aqui sempre que a cor, esse verde escuro, você clica no conta-gotas e daí você vem no centro aqui da boca do personagem e seleciona. Às vezes ele não funciona porque você escolheu talvez a cor errada ali na hora de pegar, então tem que prestar atenção e refazer algumas vezes até funcionar o comando, funcionar esse teste realmente. E também esse da borda, que se estiver tocando na borda, então para todos. A gente testando. Pode ver que o jogo funciona normalmente, sem nenhum problema. E caso esbarre em mim mesmo, eu perco o jogo. E depois de fazer esse código, essas modificações, também colocar um outro cenário, esse é o resultado do nosso jogo da cobrinha. Ele funciona bem. E também, se você quiser fazer algumas modificações mais à frente, você pode adicionar talvez uma velocidade maior do personagem conforme o tempo for passando, ou então os pontos valerem mais, então o tamanho dele vai ficando maior conforme o tempo. E você pode ir colocando outras dificuldades, talvez obstáculos, no jogo, implementando outras funções. Então essa foi a nossa aula, mostrando um jogo simples de cobrinha no Scratch. Eu espero que, conforme essas aulas foram passando, vocês tenham conseguido entender bem os comandos, para assim fazer os seus próprios projetos no Scratch, né? Lembrando que não é uma coisa difícil. E caso você tenha alguma dúvida ou queira talvez ter inspiração em outros projetos, se você tiver uma conta no Scratch, você pode acessar o código desses projetos. Só você clicar nesse projeto, abrir ele, e aqui você pode ver o interior do projeto. Então você pode estudar como os outros usuários, né, fizeram os seus códigos. Assim você pode ter uma noção melhor e talvez mais ideias de como você vai fazer o seu código. E lembrando que alguns jogos mais complexos, como esse, precisam de códigos maiores também. Isso depende do que você quiser criar. Essa foi a nossa aula, só foi uma aula simples mostrando o projeto. E até a próxima aula!